Pessoal, boa tarde. Peço a gentileza da atenção de vocês e da compreensão que nós fizemos uma inversão de painéis. O painel A Caxemir Brasileira, um case de sucesso sob o ponto de vista acadêmico e do desenvolvimento sustentável, vai ser o painel de agora. E, na sequência, vai ser o Free, moda como liberdade, expressão, força e reconexão. Tá? Por questões técnicas, nós fizemos essa inversão. Então, eu vou começar lendo aqui para vocês o currículo da palestrante, da nossa debatedora. Inclusive, é o aniversário da nossa palestrante hoje. Olha que coincidência boa. A doutora Lia Coelho, ela tem graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora colaboradora no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e CEO do Caxemir Brasil. A nossa debatedora, à minha esquerda, é a professora Regina Célia Faria Amaro Diora, pós-doutorada em Psicologia Social pela PUC, doutorada em Psicologia Social pela USP, mestrado em Psicologia Social pela PUC, graduada e licenciada em Filosofia pela USP, ex-docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura e de Licenciatura do Centro de Educação IED, em Filosofia e Teologia do Mackenzie, líder do Grupo de Pesquisas em Criatividade e Inovação na Arte, na Ciência e no Cotidiano, CNPq, inserido no referido programa de pós-graduação, autora de diversos textos e livros sobre criatividade, cultura, artes, mídias e educação superior. Decana, pró-reitora de extensão do Mackenzie de 2003 a 2008, consultora e palestrante. Agradeço muito a presença de vocês aqui conosco, a composição da mesa, fazendo a representação da nossa comissão, doutora Mariana, doutora André na ponta, porque a gente tem que ter um representante masculino, né, porque as nossas mesas aqui estão extremamente dominadas por nós mulheres. Aí abrimos uma exceção e deixamos o nosso membro participar aqui conosco, e as minhas queridas presidentes, Tayeli e Carmen, aqui nos acompanhando também. Então, eu dou início agora ao painel. Minha querida Lia, a palavra é sua. Vou sentar lá? Pode ser. Então, eu vou falar um pouco sobre a Caxemir Brasileira. Algumas pessoas aqui já conhecem a Caxemir, mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a Thaís aí pela oportunidade. Eu estive na OAB do Rio de Janeiro, e aí para palestrar sobre a Caxemir Brasileira, e agora eu estou vindo aqui pelo convite da Thaís para palestrar na OAB de São Paulo sobre o meu projeto. Na verdade, foi o meu projeto de mestrado e meu projeto de doutorado, eu segui ele assim, e vou falar um pouquinho sobre esse case de sucesso, sob o ponto de vista tanto acadêmico e do desenvolvimento sustentável. Então, como ela me apresentou, sou zootecnista, então sou graduada, mestre e doutora em zootecnia. Quem não sabe, a zootecnia é um curso de produção animal. A gente trabalha tanto com produzir qualquer tipo de produto de origem animal. E aí eu caí na Caxemir, que é um produto de origem de caprinos. Tá? Quando eu terminei o meu doutorado, eu me tornei a CEO da Caxemir Brasil. Falei, se eu não fizesse, ninguém ia fazer, eu tinha que fazer o projeto Caxemir. E aí eu me tornei também dentro do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Isso eu não caí de paraquedas. Eu tenho pai e mãe físicos, mas eu tenho, desde que eu nasci, assim, acho que eu sempre fui muito apegada a melhorar as tecnologias, né? E a física desenvolve muito isso e traz mais precisão, e aí trouxe mais precisão na zootecnia. Então, eu acabei sendo convidada para ser uma pesquisadora colaboradora dentro do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na área de biomateriais, né? Eu assumo, na verdade, hoje, uma responsabilidade agora também no NIT Rio, que eu sou responsável pela prospecção tecnológica dentro do NIT Rio, que é ligado diretamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí lá eu vou fazer a dificuldade que eu tive dentro do meu projeto, vou desenvolver isso vou ajudar os meus outros cientistas, meus outros colegas, a conseguir passar a tecnologia para as indústrias, para as empresas, até indústrias que não têm um P&D formado. Então, eu vi essa dificuldade no meu projeto e vou fazer com que esses meus colegas que trabalham com pesquisa também consigam fazer os seus projetos andarem, como eu consegui fazer o meu, né?
Antes de mais nada, eu vou definir para vocês o que é cachemir. Às vezes as pessoas acham, mas eu falei muito para muita gente de moda, e muita gente falou para mim assim que era cachemir é Sharp que eu coloco no corpo, mas não necessariamente que seja de fibra de cachemir. Mas eu vou definir que animal produz cachemir, por que ela vale tanto, e eu não vou falar custo, vou falar de valor, tá? Então, para ser cachemir, ela precisa então ter esse pelame duplo, né? A cabra, o caprino, né, macho e fêmea, com diferentes idades, produz essa fibra fininha, né, e uma fibra grossa, que vocês podem olhar na imagem, tem uma fibra grossa e fina ali na minha mão. Para ser cachemir, existem duas leis, uma lei americana e uma normativa da União Europeia. O Brasil não existe lei para a produção de cachemir, para certificar algum produto para ser cachemir ou não, quanto mais para cachemir brasileira. Para ser cachemir, precisa ter até 19 micrômetros de finura. Ela é muito fina, tá? A brasileira, depois eu vou falar um pouco como é que a gente consegue chegar mais fino do que isso. Também, para ser cachemir, não pode ter muito pelo grosso. Na hora que a gente coleta a fibra, ela não pode aparecer muitas fibras grossas na hora da coleta, tá? E ela não tem medula. O que é medula? No meio da fibrazinha tem uma região de medula que deixa a fibra dura e rígida. Aqui todo mundo já usou um casaco de lã e começa a se coçar. A lã tem uma estrutura na borda da escaminha, lá eu vou mostrar mais para frente, que tem espinhos, por isso que coça. Cachemir não tem, a borda é lisinha, então por isso que cachemir tem o maior fator de conforto em relação à lã, tá? De ovinos, de alpaca, de qualquer outro tipo de animal. O animal que produz são os caprinos. Aqui no Brasil, no mundo todo, tem uma raça só produtora, que é a raça da cabra cachemir. É uma raça cachemir. No Brasil não temos essa raça, tá? Mas aqui no Brasil diversas raças produzem, tanto produtores de leite como produtores de carne, de aptidão, que a gente chama, mas animais sem raça definida, animais mestiços. Então, os vira-latas das cabras produzem cachemir também. Então, não necessariamente eu tenho uma raça, ganhamos mais uma vantagem com a fibra lá de fora. Por que ela vale tanto? Ela é muito fina. É a fibra de origem animal mais fina, é a cachemir. E da cachemir brasileira, ela é a fibra de cachemir mais fina do mundo, né? O fator de conforto. Como eu falei, a bordinha da cachemir é lisa, né? Então, ela tem um fator de conforto. Isso é um índice de análise têxtil, tá? E a cachemir é a fibra que tem maior fator de conforto. Quando você coloca no corpo, não tem nenhum tipo de alergia nem rejeição. Quando você toca uma peça de cachemir, você vê a sedosidade que é esse material. A gente faz uma análise técnica, né, através de um equipamento, mas só pelo toque você diferencia uma peça de cachemir, né? Ela é térmica. Muita gente fala que ela controla a temperatura do corpo, que não sei o quê. Não, ela é térmica. Você pode... Naturalmente, eu sou do Rio de Janeiro, eu uso cachemir. Mas como você usa cachemir no Rio de Janeiro? Lá dá 50 graus. Sim, só que o meu corpo está 36, 36,5. Está muito mais confortável dentro, ela é térmica. Ela segura o calor do meu corpo e não deixa o calor externo, que é muito maior, entrar. Essa é uma característica da fibra de cachemir. Isso é morfologia do material, que aprisiona ar dentro dele e o ar é o melhor isolante térmico. Retirada. Entendo que para retirar lã, a gente chama de esquila ou tosquia. A gente usa uma máquina. Cachemir precisa ser escovada. Escovada somente na época de desprendimento. A fibra de cachemir se desprende após o inverno. Após o momento que o animal não necessita mais da fibra. Ele precisa da fibra no inverno para se proteger. E aí chega depois do inverno, aquilo solta sozinho, naturalmente, começa a se desprender do animal. A gente só escova para facilitar e não perder aquele material. Os animais adoram, entendeu? Essa é uma vantagem. Processamento. A fibra de cachemir necessita de 40 processos até chegar ao tecido final para o consumidor. São 40. Então, é muita coisa. Acho que a restante do mundo acho que chega a uns 25 processos. A cachemir brasileira precisa de 40 processos. Tá? E ela é rara. Cachorro não produz, outros animais não produzem. Bovino não produz, cavalo não produz, só caprinos produzem. Nem todos os caprinos de todas as raças produzem também. São animais individuais e acabam produzindo essa fibra como forma de defesa. Tá? Então, por isso que ela é rara e ela ganha valor. Os países produtores no mundo, que são mais conhecidos, é a China, Nepal, a Mongólia. A Austrália vem crescendo muito forte na cachemir, em produção. África do Sul, mas eles já estão trocando pelo mohair, que é uma fibra também de caprino,
mas é bem mais grossa. Argentina, só que a gente ganha mole deles porque eles não conseguem produzir uma fibra tão fina com menos de 19 micrômetros. Segundo a União Europeia, a fibra da Argentina não é cachemir. E agora a gente. Então, agora a gente se torna hoje um dos produtores de cachemir. A próxima estação vai ser a primeira estação de produção de cachemir oficial. Ano passado, eu fiz uma coleta para fazer as primeiras peças e tornar isso desejo. Porque não adianta se eu falar para todo mundo aqui que é macio, se eu não colocar no mercado e provocar desejo. Eu preciso provocar esse desejo nas pessoas, provocar esse desejo nas pessoas que compram, nas empresas que compram, para que, sim, esse processo comece a ser valorizado. Esse é um preço da Loro Piana, uma das maiores empresas que produzem moda de cachemir, com fibras de outros materiais. Eles vendem esse material aí, que é a Baby Cashmere, porque nenhum país hoje consegue produzir uma fibra de cachemir até 14 micrômetros. É 14,5, né? Ninguém está conseguindo produzir. Aí eles tiveram que pegar os baby, né, que na verdade são os cabritinhos, que a gente chama, os cabritos, e fazer a escovação deles. Só que isso dá uma vez na vida do animal. O nosso animal brasileiro produz o resto da vida todo mais fino que eles conseguem produzir. E aí, olha o preço que está... Essa foi uma cotação do ano passado, mas não deve ter mudado muito o dólar, o euro, né? Esse é o dólar, né? E aí ficou entre R$7.000 uma peça, não é moda de luxo, é de alto luxo. Tem peças mais caras, né? É só um cachecol aí só por R$10.000. A gente vai para 16.000, e aí são misturas, podem ser misturados com outros tipos de materiais, não são puros, tá? Cachemir alguns, R$26.000. Um Giorgio Armani em promoção, tá? Tá 15.000. Então, mas logicamente é uma marca, mas tem fibra de cachemir, ganha valor também pelo material, tá? Logicamente pela marca também que agrega. E essa é as cabras brasileiras produzindo. Vou contar um pouco da história de como eu consegui descobrir a cachemir, como é que aconteceu na minha vida. Eu estava no meu mestrado, e aí, no meu mestrado, eu não tinha dissertação de mestrado. São 2 anos, eu fiz 1 ano, aí, no segundo ano, meu orientador perdeu a visão, total. Eu já não tinha orientador. Aí, eu não tinha dissertação. Eu falei, estou desesperada. Aí, meu orientador ainda falou para mim assim, vai lá no setor, dá uma aula de tatuagem. Os caprinos são tatuados na orelha, né? A marcação deles é uma tatuagem, ou um brinco. E aí, eu fui ensinar os alunos a tatuar. Eu odiava fazer tatuagem. Aí, eu fui lá, já brava, né? Cheguei lá, tinha um criador que tinha descartado para a universidade uns 30 animais da raça boé, todos produzindo fibra de cachemir. Ele nem sabia o que era isso. Quando eu cheguei lá, eu entrei lá, são umas baias, assim, né? Quando eu entrei, o criador estava assim, muito bravo. Eu não quero mais isso, fica isso para vocês, faz o que vocês quiserem com esse negócio, que eu nunca vi esse bicho tão feio na minha vida. Eu falei, gente, deve ser uma doença rara, eu vou lá ver o que é, né? Deve ter algum problema. E como é que misturaram os animais sem saber o que é? Quando eu chego lá, imagine aqueles bichinhos de pelúcia que vocês têm quando estão pequenos, aquela coisa fofinha. Então, eram as cabras, cara, tudo fofinho, pareciam uns bichinhos de pelúcia. Então, eu falei, gente, como que ele está dizendo que é feia? A coisa mais bonita, quando eu toquei, eu falei assim, aí fiquei mais feliz ainda, porque era muito macio. Os animais estavam todos assim, foscos, mas estavam macios. Não é o que o criador está acostumado, que é a cabra de pele lisa, pelinho baixinho, brilhante. Não, era fosco, peludo e uma bolinha de pelo. Aí, ali, eu falei assim, gente, por que não tirar isso e fazer um fio? Eu era uma zootecnista só. E aí eu falei, peguei aquele material, ele sai super fácil na mão, estava na época de coleta, eu nem sabia o que era isso. Eu tirei com a mão e guardei e levei para o laboratório. Aí foi quando eu entrei no CBPF, porque eu fiquei sem orientador, aí foi adicionada lá. Eu fiz um treinamento de uma análise de microscopia e eu consegui identificar que isso, em 2012, com a publicação em 2014, que foi a minha defesa, a primeira fibra de cachemir brasileira, identificação. Aí eu defendi meu mestrado, sem orientador, logicamente, fazia parte. E aí eu entrei no doutorado. Quando eu entrei no doutorado, pedi ao Senai CETICT, vocês conhecem lá no Rio de Janeiro, né? E aí o Senai CETICT, eu falei com ele assim, eu preciso de dinheiro, máquina, equipamento, não tenho orientador também do doutorado, que a minha orientadora foi embora também, que também do doutorado eu perdi a orientadora, ela se transferiu para a Federal do Rio Grande do Sul. Mas, olha só, eu estou aqui disposta a dizer para vocês que essa fibra que eu estou trazendo para vocês, eu consigo produzir o fio e o tecido. Aí foi o desafio. Assim, ainda está na hora de eu mostrar que eu consigo.
E eu fiz o meu doutorado todinho, sem orientadora, e defendi, fiz o fio, o primeiro tecido de cachemir brasileiro. Aí, essas são as cabras. Então, são animais que, como zootecnista, não são animais puros de raça, da raça boer, mas não são animais puros, têm diversos defeitos. Só que ninguém quer. Esse é o descarte. Estavam sendo descartados. Descartados para a zootecnia abate, tá? A gente chama de chamar o seu machado, porque a gente manda abater os animais que são feios. Só que, para mim, são as cabras com maior produção. Elas se comparam, essas duas cabras aí, as cabras com maior produção do mundo da raça cachemir, que são animais que têm mais de 20 anos de seleção genética. A gente nunca selecionou nossos animais, nunca houve seleção para cachemir. Então, a gente ganha em produção, é 1 quilo de fibra esses animais estão produzindo, tá? Que é o que ganha o animal que está sendo clonado na China. Então, a gente consegue produzir a fibra muito mais fina ainda. Isso foi o resultado de todo o meu mestrado e doutorado, então são 7 anos de pesquisa nisso. Tá? Todo o processo, eu desenvolvi todo o know-how que vem envolvido para produzir, coletar a fibra, para fazer a produção do fio. Como produz? Eu nunca tinha fiado na minha vida, eu aprendi a fiar, me tornei uma engenheira têxtil de profissão. Eu tive que estudar sobre engenharia têxtil, como faz, o que é fio, nem sabia o que era isso. Eu tive que aprender sobre isso, desenvolvi todo o processo para avaliação da qualidade, não temos nenhum laboratório no Brasil capaz de avaliar, não sabem nem o que é cachemir, imagine avaliar a qualidade de uma fibra, desenvolvi todos os processos, tenho 5 patentes depositadas, 20 artigos em congresso, e os 20 são só meus, ainda tenho as minhas 11 orientadas, né? 2 livros já publicados, 3 TCCs na Federal Rural do Rio de Janeiro, 2 apresentações internacionais, uma delas na Polônia, no maior congresso no mundo de têxtil. Foi um congresso extremamente desafiador, porque eu não falava inglês, eu não tinha orientador, e eu tive que apresentar em inglês. E aí eu treinei, né? Logicamente, ensaiei, ficou ótimo. E eles amaram, tanto que é um capítulo de livro na Polônia. Artigos científicos, tenho 2, acabou de ser aceito mais um agora, e a minha dissertação e a minha tese aí de doutorado com o cachemir brasileiro. Né? Aí, então, por que a fibra de cachemir brasileira então vale tanto, vale mais? Agora eu vou falar o que é o diferencial. Nosso fator de conforto está entre 98% e 100%. 100%. E é 100% mesmo, não é 99,9%, não, é 100% de fator de conforto num equipamento que analisa fator de conforto. Finura está entre 8,46 a 12,6. O mundo só consegue produzir 14,5. A gente consegue produzir a fibra mais fina de cachemir que existe no mundo, sem seleção genética. Hein? 6 raças produzindo cachemir no Brasil, além das que não tem raça, do que a gente chama de pé duro, o que tiver. É sustentável, totalmente sustentável. Tá? Humanidade, outra coisa que a cachemir brasileira tem, que vocês vão ver que no mundo não tem. Então, a finura, essa é uma micrografia minha de varredura, onde você consegue ver o pelo grosso, do meio ao pelo grosso, que está envolvendo a fibra de cachemir. Ela tem uma tendência a enrolar, né? E aí ela é bem fininha, é muito mais fina que o pelo grosso da cabra. Então, esse pelo bem fininho aí no meio, a bordinha dele é bem lisinha também, e isso favorece o fator de conforto de 100%. Então, a gente tem alguns artigos aí publicados já, só tem com o meu nome, ninguém mais produz isso ainda. Ela é sustentável, porque na cadeia de produção, todo o processo é sustentável. Então, segundo lá na agenda da ONU de 2030, a gente consegue atingir a 9 ODS da ONU. São 17, né? A gente está conseguindo 9, sem fazer esforço nenhum. Tá? E o 1, né, a erradicação da pobreza. Então, a cachemir, a cabra, é produzida pelos pequenos produtores. Então, você consegue ali melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas menos favorecidas. No 5, então, a gente garante ali a participação, né, plena e efetiva das mulheres, porque a fibra de cachemir é retirada por mulheres. Por quê? A mulher tem mais paciência, mais delicada. Se eu mandar um peão tirar, ele simplesmente vai querer pegar uma tosquia e vai tosquear. Para mim, não serve. Ele tem que realmente escovar, é paciência, é amor e carinho. Tá? No 8, então, a coleta de fibra brasileira vai criar então, novos postos de trabalho. Já começou a criar, temos 40 produtores já só na região Nordeste. Isso é muito pouco, porque nós temos 9 milhões de cabeças de animais. Tá? Dividido só no Nordeste, tem mais de 23 mil produtores de cachemir, de cabra, né, e com potencial para ser produtor de cachemir. Tem a noção dessa produção, desse dinheiro envolvido de bilhões, tá? Se todos eles aderirem.
Então, na 9, é fomentar a cooperação entre os setores públicos e privados, entendo que eu não posso trabalhar junto só com o setor público, a gente tem com o setor privado, a gente precisa também do setor público. A gente tem hoje um projeto de governo, que é o Plano de Governo do Estado da Paraíba, para fomentar a produção da fibra de cachemir. O 10, o 12, o 14, o 15 e o 17, então, ali na redução das desigualdades, tá? A produção de cachemir também, o consumo responsável. No 14, isso para a indústria têxtil é um sorriso de um lado ao outro, quando eu entro numa indústria têxtil. Quando eu digo para eles que eu economizo 96% a 98% de água no processo, porque a fibra de cachemir ela é muito, mas muito, muito limpa. A fibra do mundo todo é extremamente suja, ela precisa de uma lavagem. Eu não lavo a fibra de cachemir, não preciso. Não uso água. O único processo que eu uso água é no tingimento. E as coisas, se Deus quiser, vão melhorar para a gente usar cada vez menos água no tingimento. Mas eu não uso água na lavagem. A lã passa por uma graxaria, lavagem, tirar da lanolina, muita água no processo. A cachemir é uma economia enorme. O 15, para a produção da fibra de cachemir também não, ela conserva o ecossistema. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. E também no 17, ela atende aos anseios de padrões internacionais. Estão promovendo aí um comércio internacional e aumentando a exportação. O produto é exportado porque é uma moda aí de alto luxo. Sustentabilidade. Então, no termo sustentabilidade, ele é naturalmente produzido pelos caprinos. Eu não forço nada. Não compromete nenhuma capacidade, então, de atender as necessidades futuras das gerações. Então, eu vou explicar para vocês que a extração de cachemir existe muito problema com desertificação da região do Himalaia, onde é um dos maiores produtores, onde tem mais de 20 milhões de cabeças de cachemir, de cabras da raça cachemir. E lá, os animais são criados de forma nômade e extrativista. O animal, na verdade, se alimenta do que tem na natureza. No Himalaia, quase não tem alimentos, que a gente chama, né, que é um alimento verde para o ruminante. Então, a cabra devasta o Himalaia. A base do Himalaia sobe no Himalaia. Muitos animais morrem quando sobem no Himalaia, estão sem a fibra de cachemir como proteção e morrem. Então, as cabras parem lá em cima do Himalaia e também morrem. Então, tem muitos ativistas lá, trabalhando em cima, fortemente em cima da cachemir brasileira. Tá? E a nossa não tem isso. Por que a nossa não tem isso? O criador de caprino brasileiro, ele produz os animais de forma intensiva. O que é isso? Eu produzo capim, produzo meu alimento verde, né, minha forragem, meu alimento verde, e dou para os meus animais. Então, automaticamente, meus animais entram no ciclo de carbono, porque eles são produtos, na verdade, eles consomem esse alimento verde que eu produzo. Tá bom? Então, assim, isso é importante. Não tem extrativismo, não tem extensivo em caprinos no Brasil. Ovinos, sim, mas caprinos não, que os que produzem a fibra, não. Então, não tem nenhum tipo de recursos inesgotáveis e não esgotam outros recursos, tá? Também como água, outros alimentos também. E o processo vai economizar aí uma economia de 98%, porque, como eu falei, não lava, não precisa lavar a fibra de cachemir. Olha a economia de água. O algodão aí entre 250 a 350 litros por quilo de tecido. Aí vamos lá na lã. Tá quase o algodão, um pouquinho menos, e a cachemir brasileira. Entre 50 a 100 litros. Isso é só no tingimento, tá? Não tem nenhum tipo de processo de lavagem na nossa fibra, porque ela já chega limpo. Chega limpo porque o produtor trabalha intensivo, as baias são de ripa, não é como entra no meio de um pasto, fica cheio de carrapato, cheio de bichinho, cheio de carrapicho de planta, sujeira da terra, não tem nada disso. A criação é diferente, tá? Nos caprinos, aqui, então não suja a fibra. Sustentabilidade, como eu falei, embaixo aí são algumas citações de alguns artigos científicos falando sobre a desertificação do Himalaia, então, e a falta de leis trabalhistas envolvendo a fibra de cachemir no mundo. No Brasil, não. E, para entrar no projeto, não tem como, se o criador tiver com as leis trabalhistas não estiver em dia, né? Senão ele nem tem como entrar. Todos os animais, a maioria deles são registrados pela Associação Brasileira de Criadores de Caprino ou das associações estaduais da região também. E humanidade. Então, no Brasil, a caprinocultura é composta pela maioria de pequenos produtores, tá? Renda familiar, e é uma nova fonte de renda que ajuda o criador a se manter. Na produção de leite, o que acontece? O criador está largando a produção de leite, de caprinos de leite, porque é insustentável. Ele simplesmente me liga ali, vende as minhas cabras que eu não quero mais. Eu não consigo mais, não fecha a minha conta. Aí, quando você fala da oportunidade, se os animais estão produzindo cachemir, você vai continuar produzindo leite
e no final da ordenha, você vai, ou antes, você vai escovar os seus animais. Eu vou aumentar melhor ainda para você. Quando você começar a escovar, você vai aumentar em 20% a produção de leite. Isso é mentira. Você vai dar o quê para ela? Vai dar uma bomba, alguma coisa? Não, você vai escovar e você vai diminuir o estresse dos animais. Quando você escova os animais, você diminui o estresse das cabras. Não tem nenhum tipo de violência. As cabras gostam de ser escovadas. Elas amam a escovação. É bonitinho que as cabras sorriem, as cabras ruminam. A gente chama no ruminante que o gatinho ronrona, né? O ruminante rumina. E ele, quando rumina, ele só rumina quando ele está se sentindo bem, seguro e feliz. Ele não rumina se ele estiver se sentindo ameaçado. Tá? Ele é um predado. Nós somos o predador, ele é o predado. E porque ele tem um olhinho lateral. Quando a gente fala, quando a gente escova os animais, a produção aumenta, você diminuindo o estresse do ambiente. Aí, logicamente, o peão normalmente não faz, não gosta. Sinceramente, não gosta. Aí a mulher não está fazendo nada em casa, só é faxineira. Aí ela cuida do marido, ela começou a arranjar um serviço. Assim, vou escovar as cabras, vou pegar a fibra do meu marido e vou vender. Aí elas começaram a ganhar dinheiro. Em cima dos maridos, em cima da produção. Que as mulheres de criadores não gostam de cabra. Que os criadores, contam a história assim, que eles acham que que os maridos estão na festa, ou gastaram dinheiro com carro novo. Não, eles gastaram com uma cabra. Eles voltam para casa com uma cabra de 14 mil reais. Felicidade de comprar uma cabra no leilão, que isso aqui está feliz. E aí, e agora não, elas estão felizes porque ele comprou uma cabra de 3 mil, 14 mil, porque tem cachemir, porque elas vão ganhar o dinheiro em cima deles. Então, é bem nesse sentido. Então, a gente tem um apoio dentro do projeto, tanto da Associação Brasileira de Criadores de Caprino, da ABC Boer, que é da raça Boer, a APACO, é uma associação de ovinos e caprinos da Paraíba. O Nordeste, como domina a caprinocultura, eles apoiam muito forte. A Brastema, que apoia também a produção toda de tecido do meu projeto, com a parte da Shimasei, que todos os tecidos que sem costura, então eu diminuo meu desperdício também na minha moda, na produção também de tecido. O Senai CETICT, a ABIT, né, que tem um apoio muito forte para eu me inserir dentro do Senai CETICT sem nenhum tipo de custo. Né. O governo da Paraíba, a Prefeitura de Itaperoá, que é hoje uma das maiores produtoras de leite de caprino brasileiro. Tem o apoio também da Universidade do Minho, onde, se Deus quiser, ano que vem, eu vou ficar 1 ano lá, treinando um pouco mais. A USP, a IASH, onde tem uma parceria aí com a professora Júlia, para poder trabalhar um pouco com a fibra de cachemir, e o CBPF, que me dá todo o apoio de maquinário, equipamento e análise e uma estrutura, né, de pesquisa. Né. Então, eu fio a fibra, o fio e o primeiro tecido de cachemir brasileira. Eu trouxe, ali na minha mochila, eu trouxe o fio, eu vou passar para vocês, e a fibra. Eu vou passar 2 fibras, a de cachemir e uma lã. A lã mais fina do mundo, que é a lã merino australiana, vindo diretamente da Austrália. A lã mais fina. E analisado por mim, eu tenho certeza que ela é fina. E vocês vão tocar a cachemir brasileira. E vão ver a diferença no toque só da fibra. Tá bom? Então, esses aí são meus contatos. Quem quiser falar comigo, me achar, pode bater um papo. Só mandar lá, que quiser saber meu telefone celular, também eu passo também. Estou 24 horas ligada. Então, obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer a todos aí. Lia, querida, muito obrigada. É sempre uma alegria ver uma brasileira descobrindo algo tão interessante que pode gerar e fomentar empregos, renda, e com um produto que custa caríssimo, fora aqui do Brasil, e eu aposto que 80% das pessoas aqui presentes não sabiam da existência desse nosso produto nacional, dessa qualidade desse produto. Então, eu já tinha assistido a sua palestra antes, por isso que eu te convidei, que eu acho muito interessante fazer a divulgação desse tipo de trabalho, primeiro pela sua pesquisa, pela sua descoberta e por saber ter feito negócio dessa descoberta e fomentando dentro das comunidades de pessoas mais carentes uma nova fonte de renda, ou a possibilidade de crescimento. Realmente é muito louvável. Eu agradeço a sua colaboração aqui conosco hoje e a sua colaboração com o Brasil de uma maneira como toda, porque você é das pessoas que fazem a diferença e merece realmente a parabenização
organização, pelo trabalho que desenvolve. E eu acho que cada um de nós aqui que sairá daqui hoje com a ciência disso vai contar para outras pessoas e assim sucessivamente uma descoberta tão interessante dessa e tão importante socialmente e economicamente vai se dissipando aí pelo Brasil. Então, parabéns. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a nossa moderadora. Professora, por favor, faça suas considerações a respeito dessa temática, por gentileza. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentilíssimo convite que você me fez, Thaís, e dizer que eu tive uma semana fantástica com o seu trabalho, Lia. Sim. Dia 10 de março deste ano, fez 50 anos que eu estou em sala de aula. Só em pós-graduação, 30. Foram muitos e muitos e muitos mestres e doutores que eu tive o privilégio de orientar. E eu fico muito entusiasmada, diferentemente do que o brasileiro às vezes sente. Eu fico muito entusiasmada quando eu vejo esse vigor, esta força. E o exemplo como você, não apenas de pesquisador e de intelectual, mas de pessoa. Obrigada. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Me perguntam, poxa, Regina, como é que você conseguiu ficar 50 anos na vida acadêmica? Quer dizer, vinculado oficialmente, agora eu parei, mas não com bancas, com, enfim, palestras, isso eu continuo o tempo inteiro. Não dá para deixar, porque a gente tem de prazer e gosta de alguma coisa. E quando a gente gosta de alguma coisa... Não tem marido, pai, nem mãe, nem ninguém que nos faça desistir. A gente não se aposenta nunca. Isso é uma coisa maravilhosa. Você é muito jovem, mas a sua juventude, em termos de pensamento proativo via Brasil, eu acho que é aquilo que nós mais necessitamos. Quando eu vejo você na condição hoje de orientadora, eu fico imaginando que privilégio os seus orientandos terão e os seus alunos terão, porque é uma forma de você contagiá-los a esse seu entusiasmo. Isso é fantástico. Isso nenhum curso de licenciatura forma. Quando a gente pega um orientador que vibra com o assunto, time flies, né, como dizem. O tempo voa e a gente realmente se empolga e passa a viver aquilo lá com um prazer tão grande. Quando as pessoas chegam na minha casa e falam, nossa, 8.000 livros, não sei quantos dias, está na hora de parar. E eu brinco com as pessoas, vocês não sabem o prazer que dá estar nesse universo durante quase 70 anos. Então, é uma alegria a gente fazer aquilo que gosta, e você é apaixonada pelo que você gosta. E você falou uma coisa assim que eu sempre defendi na condição de pró-reitora da universidade por muitos anos. Não tem sentido fazer uma pesquisa se não estender essa pesquisa para a comunidade. Sinto muito. A gente chama lá de lixo científico. Pois né? Pois é. Quando as pessoas, e eu tenho me debatido muito com alguns colegas, que dizem que a universidade apenas é ensino e pesquisa, eu falo, não. A universidade é ensino, pesquisa e extensão. Nós temos de mostrar a cara e dizer como jovens como vocês estão comprometidos com temas tão importantes, que são necessários que sejam divulgados. Nós precisamos de apoio, não apoio só material, econômico, mas apoio político. Acreditarem que nós fazemos a diferença nesse país. E a enormidade de pessoas, por exemplo, a questão da moda, né? Minha linha de pesquisa era cultura e artes na contemporaneidade. Não, continua ainda sendo. E eu tenho dito insistentemente, olha, falar sobre moda ou falar sobre quadrinhos, depois eu conto para vocês uma história de quadrinhos que vocês vão achar interessante, não é alguma coisa menor, é uma coisa que faz a diferença, porque isso representa a cultura e a identidade do país no qual nós vivemos. É um ledo engano imaginar que nós estamos atrás do que é produzido por vários países. Você deve saber nos congressos que você frequenta e na literatura que você tem. Pelo contrário, em muitos aspectos nós estamos à frente. A nossa criatividade surge justamente a ousadia dos desafios multiculturais dos quais nós somos herdeiros. Você disse, num determinado momento,
numa entrevista ou num depoimento, eu me lembro que você deve, sua mãe, ter dito, ter influenciado muito, e agora você falou, seu pai e sua mãe são físicos. E eu fico imaginando, o papel dos pais não é só dar brinquedinhos, e brinquedinhos não leva nada. O meu brinquedinho era um paquímetro, né? Isso, mas despertar aquilo que é mais importante na criança e no adolescente, que é a curiosidade. Se você não for curioso, você não caminha em lugar nenhum. Você não dá um passo à frente, você não inova. Né? E se você acreditar que só alguns têm o dom de chegar às grandes verdades, e de preferência alguns que vêm de fora do país, aí sim você vai complicar o nosso desenvolvimento, porque nós estamos fazendo muitíssima diferença. E você, Thaís, me mostra, Lia, me mostra a capacidade de contágio que você pode ter com relação a um tema que, no primeiro momento, é tão distante da pessoa. Veja quanto eu aprendi lendo o seu trabalho e o seu depoimento, quanto eu aprendi sobre Caxemir. Não é? Quantos de nós aqui que estamos sentadinhos aprendemos sobre essa coisa nova e que está aqui no país? Olha que interessante. E despertou a nossa curiosidade para ir mais a fundo. Agora, sem apoio da comunidade, nós não conseguimos avançar. E não é apoio só econômico, é o apoio político. E cada um que tem aqui espaçozinho nesse momento tem o dever de estar divulgando o trabalho dela, passando para frente, contando o que nós estamos fazendo, tá? E como nós podemos mudar a realidade, às vezes, que nos incomoda, através de uma produção de conhecimento sério e não de achismo. Achismo, você liga à televisão, tem todas as besteiras do mundo, não precisa fazer absolutamente nada. Mas se você se propõe a fazer um mestrado, um doutorado, você tem de entender que você vai produzir coisa nova, mas mais do que isso, todas elas com referência. O trabalho acadêmico tem de ter necessariamente as referências. E eu fico imaginando o Lattes, que é a forma como ele se coloca para nós é uma coisa que tira, talvez, o que há de importante, que é justamente essa satisfação, essa alegria de estar atrás do objeto de pesquisa nosso. E, quando você falava, eu perguntava, mas tudo isso não deve estar no Lattes, mas tudo isso não deve estar no Lattes, e tudo isso não deve estar... Claro que não! Justamente porque existe um critério desonroso para a nossa formação como intelectual de uma América Latina e de um Brasil, em considerar que o que nós fazemos não precisa ser nada de novo, basta que copiemos. Há uns 3 anos atrás, eu recebi na universidade um pesquisador na minha área, americano, e eu, muito feliz, falei, olha, eu tenho um grupo de criatividade há quase 10 anos, eu tenho 10 livros publicados com esse grupo. Enfim, eu estava muito entusiasmada. Ele falou, mas criatividade, inovação, para que você está engajada nisso? Basta você copiar aquilo que nós fazemos. Uau! Detalhe, o papo foi em inglês. Não é interessante isso? A vontade daquele momento era começar a falar em português e falar, por gentileza, aprenda primeiro a nossa língua para depois chegar até nós. Porque muitos dos meus orientandos são absolutamente fluentes em inglês, em francês, em alemão, em espanhol nem se fala. Quer dizer, olha o esforço que nós temos com a exigência de termos o domínio de outras línguas, mais do que isso, o sacrifício nosso de participar de congressos que são caríssimos, não tem dúvida, e distantes. Você fala, mas o congresso está aqui em Portugal. Pera, Portugal não é aqui, é lá. E outra coisa, você chega lá, você tem todo um mundo que vai te exigir hospedagem, pagamento, etc. Então, eu acho que você tem assim, uma experiência tão grande, tão profunda, que tudo que você contagia de forma agradável deve ser divulgado, sabe? Ações de atividades, ou ações, entendam como quiser, de extensão como essas que nós estamos vivendo, isso aqui nada mais é do que uma atividade de extensão, a função dela é justamente essa, levar ao diálogo entre a universidade, o espaço acadêmico e a comunidade. E mais, mostrar que nós que estamos fazendo pesquisa há muitos anos, não precisamos falar difícil para que ninguém entenda, para dizer que nós somos doutores. Isso é o que menos importa.
Estar ou não na frente do meu não doutor não me importa, mas me importa saber a diferença que eu vou fazer a partir do momento que eu mantenho diálogo com alguém que eu posso imaginar que vai produzir também um trabalho excelente. Quando alguém chegava para mim e falava, professora, mas me interessa fazer o doutorado apenas porque eu sou professora, eu posso continuar como professora. Eu falei, não. Então, por favor, pare. O mestrado é suficiente. Como mestre, está de bom tamanho. Se você vai fazer doutorado, ser apaixonado pelo seu assunto. Mas, mais do que isso, esta paixão não acaba nunca. Não sei se vocês sabem, está passando o Einstein agora numa produção interessantíssima na cultura. E você vê o seguinte, independentemente da idade, os passos dele foram se dando no sentido maior. E quanta coisa ele viu lá fora que a gente está chegando à conclusão que ele estava certo hoje. Há crítica sobre o aspecto político, sim, como todos nós, sempre haverá. Não existe ninguém aqui que só vai ver elogio o tempo todo sobre todos os aspectos. Mas existem momentos num país em que nós precisamos da sua ousadia. Sem essa ousadia, nós não chegamos em lugar nenhum. Por que sempre eu evitei entrevista em rádio e televisão? Porque eles me punham horários. E me impunham minutos. E quando eu estava mais animada, justamente... eu ficava desesperada com isso daí, porque, poxa vida, as pessoas precisavam perceber que a emoção ela é fundamental. E uma pessoa apaixonada pelo que faz, ela contagia aquele que está no seu entorno. Não é? Uma boa professora, seja numa escolinha de periferia ou numa escola de bairro rico, ela faz toda a diferença com o perfil de personalidade dela. Um professor pode levar alguém a odiar a matemática pela forma como ele dá matemática, mas pode levar alguém a ser apaixonado, absolutamente apaixonado por uma determinada área que parece tão estranha, por meio de uma forma de dialogar sobre esta área. Né? Brincando com vocês, eu acho que vale a pena contar a história dos quadrinhos, mesmo porque está saindo agora. Nos anos 60, 70, eu resolvi fazer um mestrado em quadrinhos. E qual era o objeto meu, inicialmente? Eu estava na USP dando aula depois, na ECA, sobre linguagem dos quadrinhos, análise psicológica dos quadrinhos, e 2 ou 3 alunos meus trabalhavam com Maurício de Souza. E eu tinha, naquela época difícil politicamente, de escolher um personagem, um estudo de caso interessante. Eu estava entre a Mônica e quem vocês acham na América Latina? A minha querida Mafalda. Mas, obviamente, eu não podia continuar com a Mafalda, por razões mais do que óbvias. Optei pela Mônica, não me arrependo até hoje. E, nesses anos todos, nessas décadas todas, eu acompanhei para e passo as mudanças, não só do autor, do criador, mas como também do interesse das pessoas com relação ao consumo de quadrinhos. São milhões, aqui o assunto não é esse hoje, por isso eu não vou me alongar, mas só para contar para vocês. Uma coisa que era vista como, você vai fazer o quê? Um trabalho sobre quadrinhos? Faça sobre televisão, que é muito mais importante. Quantos professores altamente qualificados me fizeram essa observação. No entanto, hoje, quando eu vejo o boom que existe os quadrinhos no mundo inteiro, eu não me arrependo minimamente aquele trabalho que eu fiz. Porque você também forma as pessoas através de diferentes linguagens. Da mesma forma que a moda molda a identidade de um povo. Tá? É um aspecto cultural que aparece de acordo com aquilo que você veste, de acordo com aquilo que você usa, de aquilo que você pensa a respeito de um estilo. Então, moda, quando a última tese que eu orientei foi sobre Coco Chanel. E quando as pessoas falam em Coco Chanel, coisa de rico, etc, etc. Vamos estudar um pouco sobre como começou Coco Chanel, a pesquisa dela. Não é? É uma coisa extremamente interessante, é um aspecto cultural que você lança a mão e que pode falar um pouco da cultura desse povo. E, no seu caso, especificamente, quantos aqui estão ouvindo falar de Caxemir por você? Mas, mais do que isso, quantos vão entender, a partir de agora, o que significa o Caxemir para o nosso país? Trazer emprego, novas políticas, exportação, competir com os grandes.
Então, não precisamos mais ficar com a cabeça baixada, mas dizer aquilo que nós temos de qualidade e que podemos competir com a máxima competência possível. Então, essa questão que você traz aqui, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar e criticar no sentido inadequado do termo, porque crítica, para mim, significa uma análise cuidadosa. Mas as pessoas, quando falam em crítica, imagina sempre que você vai ver alguma coisa que não está certo naquilo que o outro faz, que não tem nada a ver com o meu pensamento. Mas a minha análise, eu gostaria imensamente de conhecer um pouco mais seu trabalho, vou ler sua tese, isso com certeza. A tese está fechada até 2022, porque tem propriedades intelectuais. Tem mais 11. Para mim um rascunho. Mas a dissertação está aberta. Já eu não estava aberta, eu autorizei a abrir, porque já não tem mais jeito, não tem como segurar mais. Aí eu perdi algumas propriedades, mas está na hora de ser divulgado, né? Mas a tese é fechada, banca fechada. Mas o que você puder passar... Sim, eu tenho muita... Em decorrência sim, do que você tem os descobriu. artigos, Claro, algumas coisas. Claro, eu acho que eu serei, você pode acreditar, uma das pessoas que vai estar mais empenhada em divulgar o seu trabalho, em convidá-la para expor aquilo que você faz e, com imenso orgulho, dizer que isso é do Brasil. Mas, mais do que isso, que a pesquisadora é brasileira. E, mais do que isso, banalizar o conhecimento. Eu vejo que muitas mulheres, né, a maioria absoluta de mulheres, e quando você diz, mas só interessa as mulheres, os homens não interessam, também a culpa é muito nossa de não divulgar junto a públicos masculinos aquilo que nós fazemos com tanta competência. Tá? O espaço está aberto para todos. E as mulheres não precisam só exercer a função de dona de casa. Ela pode também ser dona de casa, mãe, professora, pesquisadora, etc., etc., etc. Pode ser uma série de coisas ao mesmo tempo, mas lembrando sempre o seguinte, não existe país que caminhe em nenhuma direção se nós não tivermos esse entusiasmo que vocês viram agora da Lia. É uma coisa impressionante também o espaço que vocês abriram para esses temas, que ainda falei para a Milena agora, puxa vida, uma colega minha. Falei, gostaria de assistir todas as mesas, porque todas elas interessam. Mas, não por acaso, eu caí na sua mesa, com uma alegria muito grande de participar, tá? E acho que você conte comigo irrestritamente para divulgar seu trabalho, e, quando tiver liberada a tese, você, por favor, porque este tipo de trabalho ajuda a gente a mostrar para os nossos orientandos a importância que é a contribuição, principalmente do jovem brasileiro. Então, isto me dá um orgulho tremendo. Eu lembro que, quando eu fui fazer doutorado na USP, era uma das poucas mulheres, a maioria era homem. E, hoje em dia, quantas vezes eu entro numa sala e vejo quantas meninas fazendo doutorado, não para aí, pós-doc, não para aí, livre docência. Tá? Então, nós estamos, diferentemente do que algumas mídias falam, nós estamos dando um exemplo para o mundo daquilo que nós podemos fazer e com muita criatividade. E, detalhe, vocês não avaliam, nem por um momento, a importância, a quantidade e a relevância da produção, principalmente, dos doutores e mestres do Nordeste e do Norte. Adorei estar participando com vocês, adorei sua fala, ter passado a semana pesquisando o seu trabalho. Parabéns e vai em frente. Obrigada. Obrigada. Eu sempre falo que eu tenho uma sorte grande de conhecer as pessoas certas e colocar as pessoas certas numa mesa junto. Então, é uma alegria muito grande. De novo, Lia, quem me conhece sabe que eu só convido para palestrar, para contribuir pessoas que eu sei que efetivamente têm capacitação e pessoas que fazem a diferença de alguma forma. E tenho certeza, tanto você, Lia, quanto você, professora, que fazem realmente a diferença. É uma alegria e um orgulho muito grande tê-las aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui presentes vão sair daqui hoje com
se sentindo orgulhosas do trabalho intelectual do nosso país, se sentindo orgulhosas de que esse trabalho intelectual fomenta a nossa economia, fomenta a geração de empregos e que é coisa nossa. É nossa, é brasileira. Exatamente. Então, eu agradeço em nome de todos nós aqui presentes. Eu vou abrir para uma pergunta da mesa e depois a gente abre para uma pergunta da plateia. Quem gostaria da mesa de fazer alguma pergunta? Doutora Alice, estou encantada com a sua palestra, a sua colocação, sem comentários da nossa colega doutora, que comentou todo o viés científico da produção. Eu sou de uma filha de professores, engenheiros, tenho filhos cursando engenharia, num outro viés também, uma irmã arqueóloga, aqui pela USP, que também é uma profissão de bastante estudo e bastante complicada. Mas, por a coincidência, que nem a doutora Thais falou, acabou me convidando para participar desse painel. Amanhã eu tenho a alegria, das 5 horas, meu avião sai aqui 1h40, chego 2h40 em Curitiba, sou de Curitiba, Paraná, e participarei de um talk, cujo tema é Comportamentos e Práticas Sustentáveis no Desenvolvimento de Produtos da Moda. A colega acabou de me dar bastante material para divulgar, difundir, que é um evento que fomenta bastante a Agenda 2030, e por uma felicidade, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Culturais do OAB do Paraná e membro da Comissão do Pacto Global. Então, pode ter certeza que será muito divulgado, muito difundido. Eu já fotografei toda a sua palestra. A nossa presidente da Comissão do Pacto Global é presidente da Comissão Nacional do Pacto Global da OAB. Nós vamos divulgar bastante Sistema OAB, a sua fala, porque eu acho que é importante mostrar para todos que tem problemas de desmistificação do direito da moda como um trabalho científico, acadêmico, com bastante renome, que inclusive está sob sigilo de propriedade intelectual diretamente ligado à nossa área, é tão relevante para cumprimento da Agenda 2030 e 9 ODS. A colega, eu entrei em contato depois com a colega, nós temos no Paraná um livro com artigos nessa área, feito só por mestres e doutores, e eu tenho a grande satisfação de convidá-la para ajudar a escrever um artigo mais relacionado a essa área aplicada no direito da moda. A minha dúvida é a seguinte, meu questionamento. A doutora falou que, a partir do ano que vem, terá uma produção aqui no Brasil. Esse ano já, 2019. Já tem. Mas qual a marca? Ela é autoral? Ela é feita no Nordeste, a gente vai no produzir, Sul? A gente está tentando achar uma empresa, entrar em contato com várias empresas. A última que ficou mais próximo do que a gente preza, do que eu prezo, na verdade, que é a parte sustentável, que a empresa também tem esse mesmo sentido. Não adianta eu vender um fio para uma empresa que não tenha nenhum tipo de motivação, a mesma que a minha, senão perde o valor do meu material. E a que entrou em contato foi a Reserva. O Fernando Sigal ficou apaixonado pela fibra. E a gente está em negociação, mas aí ele sabe que vai perder dinheiro nesse momento, né? No sentido de gastar dinheiro, porque a Reserva não é uma empresa de moda de alto luxo, né? E ele compra a fibra de cachemir chinesa a um preço de $8 o quilo. Eu vendo para ele a $1.500 o quilo. E aí convencer ele de que era todo esse valor que tem a fibra, que isso agregava valor no meu material, que ele ia ter um produto totalmente diferenciado, exclusivo, porque eles amam essa palavra, né? Exclusivo. Valor exclusivo, aí o meu advogado até bota no contrato, exclusivo. Exclusivo. E aí eles ficaram bem felizes, mas ainda está em negociação realmente pelo preço, de custo que eles vão pagar ainda. A gente ainda está num processo porque o maquinário para processar a fibra é uma propriedade minha também. Não tem nenhum. É isso que eu ia perguntar. O maquinário já tem para processar? Não tem no Brasil. No Brasil, não. Então, eu fui para a Argentina. Vai ser feito a fiação ou vai ser tecido lá fora, porque aqui não tem maquinário? Vai ser feito o fio já aqui no Brasil, em Águas de Lindóia, juntamente com uma pequena empresa que tem parceria com a Shimasei, que tanto para fazer o fio e o tecido. Se a empresa quiser, o tecido também vai ser feito lá. Né, todo de forma gratuita. É um projeto piloto para se tornar desejo. Então, a empresa está entrando
com propaganda, um financiamento inicial, mais do custo do meu custo, né, que gasto comigo, porque a fibra foi toda doada pelos produtores nessa primeira, né? A próxima será comprada. Então, a máquina, o maquinário, existem 40 processos que eu falei. Então, uma das propriedades, ela está desenvolvida numa adaptação, na verdade, um modelo de utilidade de uma das máquinas italianas. A patente italiana caiu, acho que deve ter uns 6 meses, eu acho, é muito pouco, para uma máquina que processa fibras de cachemir, alpaca, outro tipo de fibra. Então, eu consegui acesso à máquina, eu sei como é que são as patentes, porque eu escrevi 14, então, quando você lê, o pulo do gato nunca está lá, cara, nunca está lá. E aí eu também aprendi a escrever que o pulo do gato também nas minhas não estão também. Essa é a minha proteção, na verdade, meu segredo industrial, né, que vale muito mais do que a minha SPI. Né? E a máquina não está. Então, eu fui na Argentina adaptar uma máquina, que a gente chama de máquina de deherring. O deherring é a separação da fibra grossa da fibra fina. Eu vou espalhar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. Tem o fio e o tecido, né, de cachemir. Fica mais fácil de entender também. Então, esse é o primeiro. Fica dentro da bolsa. Bolsa de mulher sabe como é que é, né? Tem tudo aqui dentro. Então, aqui, essa é a fibra da cabra mais marronzinha, então a gente tem naturalmente colorido. Opa! E isso aqui não está processado, tá? Eu tirei da cabra e trouxe para cá, tá bom? Então tem cheirinho de cabra, mas não está lavado. Mas é branquinha, olha, eu não lavei. É porque ninguém conhece cachemir. Eu não tenho fibra natural pura de cachemir, mas se olhar, ela é imunda, muito suja mesmo. Isso aqui no sul todo mundo conhece cachemir, porque é frio. É mais fácil, né? E essa é a lã mais fina. Então, vocês abram aí toca nesse material, toca na lã. Primeiro toca na lã, que é o mais grosseiro aqui, só de olhar. Depois toca na cachemir, vocês vão se encantar. Vamos passar para o pessoal, ó. E aí tem que separar, vocês vão ler que tem 2 fibras, uma grossa e uma fininha. Essa grossa tem que ser separada, precisa de uma máquina para separar ela. Essa máquina custa 700 mil reais. Não, 700 mil euros, desculpa, 700 mil euros. Ainda tem uma exportação, aeroporto, não sei o quê. Dinheiro não tem. Empresa nenhuma quer investir numa planta. Ninguém, como investidor, quer investir hoje numa planta primária, porque a produção é muito pequena, não teria muito sentido só ir limpar esse tipo de fibra. E a ideia foi ir na Argentina. Eu fui na Argentina, eu já tinha ido, que eu fui fazer... Eu fiquei 2 semanas lá, treinando. E aí eu adaptei uma máquina de uma empresa lá, fiz uma adaptaçãozinha, botei a minha patente lá. Logicamente, como está aberto, eles não podem processar para outra fibra, é somente a minha, mas a gente tem um contrato com eles. Sim. E aí o processo eles vão enviar, deve ser daqui a semana que vem, deve estar enviando a fibra, para ir já direto para a Águas de Lindó e produzir já 20 quilos de fio. Então, vai ser a primeira produção, que aí a gente vai negociar na mesa com a reserva, eu com qualquer outra empresa de alto luxo que tiver interesse. Quem conhecer, quem estiver aqui, nós estamos vendendo a fibra de cachemir. Parabéns, obrigada. Esse aqui é o fio, ó, de cachemir. Já processado. Pessoal, boa tarde novamente. Eu não vou conseguir abrir para perguntas da plateia por conta do adiantado da hora, tá, gente? Por conta do pequeno atraso que nós tivemos. Então, infelizmente, não, mas a Lia deixou os contatos dela aqui com vocês. Eu tenho certeza que qualquer dúvida que vocês queiram, qualquer comentário, vocês encontram muito facilmente. Ela disse que ela sempre responde rápido e ela responde realmente rápido. Eu resolvendo coisa do congresso, tipo 11 horas da noite do domingo, e ela lá online já respondia. Advogado não dorme. Advogado não dorme. Infelizmente. Em véspera de congresso, então, dorme menos ainda. Mas, enfim, eu gostaria de uma salva de palmas para as nossas colaboradoras aqui de hoje. E, Lia, que orgulho de ser brasileira e ter pesquisadoras como você e como você, professora Regina. Muito obrigada. Eu desfaço a mesa nesse momento para convocar o próximo painel. Muito obrigada a todos os presentes. Parabéns. Eu que agradeço, professora. Peraí, gente, vamos tirar uma foto. Carmen. Já ia fugindo, né? Já estava fugindo.
Eu peço a gentileza para fazer